Amém. Boa noite. Graça e paz, amém. Vamos orar? Que bom, Deus, que nós estamos aqui nesta noite para um tempo de cura, de restauração, de aprendizado. É um tempo em que nós desejamos ser restaurados não apenas para o nosso bel prazer, Deus, mas para que as nossas vidas, em acordo com a Tua vontade, e totalmente dispostos a estar contigo, sejamos capazes de viver e assumir os valores do Teu reino. Então, Deus, no nome de Jesus, ministra sobre nossas vidas, que nosso coração se sensibilize, ó Deus, com o desafio, com o propósito que nós temos como igreja. Porque, Deus, maior é o Senhor, muito maior. Nós estamos aqui para entender isso, e nesses dias, hoje nós iniciamos esse projeto, ó Deus, esse encontro, e desejamos que Teu Espírito Santo fale de uma maneira poderosa aos nossos corações. Então, Senhor, fale mesmo, multiplique em nós Teus valores, Teus princípios, e não é apenas uma questão de números, de pessoas, mas é uma questão de vidas. É com vidas que o Senhor se importa, é com pessoas. E esse papel, Deus, não é apenas de um, de dois, é da Tua igreja. Tua igreja tem essa responsabilidade. Tua igreja, Deus, ela tem esse desafio sobre cada um de nós. Então que o Senhor fale de uma maneira poderosa as nossas vidas e nos usa, Deus, como igreja do Senhor. É o nosso desejo. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Irmãos, nós vamos trocar algumas ideias nestas noites. A intenção, como eu falei, é de nós sermos restaurados para um propósito de Deus. Propósito muito maior que nós, né? Nós não podemos esquecer esse detalhe. Então, tratando esses assuntos, nós estamos revendo, pensando, entendendo qual é o propósito de Deus para a igreja. Então hoje eu quero pensar com vocês exatamente sobre esse tema, né? Baseado exatamente neste livro, Multiplicando Discípulos, o método do Novo Testamento ou neotestamentário para o crescimento da igreja. E na primeira parte desse livro nós vamos falar sobre um desafio, e o desafio que nós temos é alcançar o mundo. Amém? Esse é o desafio que nós temos. Só que quando a gente pensa em mundo, nós precisamos compreender que esse mundo é o mundo que começa a partir de mim, é a partir do meu contexto. Embora a gente possa pensar de uma maneira muito mais abrangente essa questão de mundo, mas nós não podemos esquecer que Deus ele está esperando que nós começamos pelo nosso mundo, pelo ambiente onde nós estamos inseridos. Então, por exemplo, se você parar para pensar assim, qual é o meu ambiente, quem são as pessoas desse ambiente, com quem que eu preciso me relacionar para que essas pessoas aprendam e vivam a experiência desse desafio de serem alcançados por Jesus, aí você olha para esse ambiente, e aí eu queria que vocês pensassem assim, dentro do meu mundo, dentro do meu contexto, todas essas pessoas com quem eu me relaciono, elas já foram alcançadas por Jesus? Elas já foram tocadas por Jesus. Jesus é uma experiência extraordinária da vida delas. Obrigado, Sandra. Então, esse mundo que você olha ao seu redor, você fazendo essa pergunta, isso faz sentido para você? Quantas pessoas ao seu redor ainda não alcançadas pelo Cristo nas suas vidas? Pense sobre isso. Para aí uns segundos para refletir um pouquinho. Com quem que você anda? Quem são essas pessoas? Seus parentes, sua família, seus amigos, colegas de trabalho. Então, esse é o nosso mundo. É começando nesse mundo que nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus. Por isso que a ideia de trabalhar esse desafio é: você pode multiplicar-se através de outros. Amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim, ó, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Meu irmão, minha irmã, somos eu e você que Deus quer usar. Somos nós. E a ideia dos nossos encontros aqui é a gente ter uma noção exatamente disso. Deus ele não vai usar
pedras, embora a Bíblia fala que se nós não clamarmos, as pedras clamariam, eu não entendo aquilo como literal, eu entendo aquilo como metáfora, né? Ou seja, outras vozes vão clamar quando nós deveríamos clamar, quando nós temos a responsabilidade de clamar. Então Deus, Ele está colocando sobre mim, sobre você, sobre todos nós, essa grande responsabilidade. Tem uma frase muito interessante de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um grande missionário, um grande evangelista, um cara que foi muito usado por Deus. E ele dizia uma coisa muito interessante: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque se estribaram no fato de Deus estar com eles, ou seja, porque se permitiram, estiveram sobre a base de Deus. Hudson está dizendo, irmãos, que não cola essa ideia de nós acharmos assim, mas pastor, eu não sou uma pessoa que Deus é capaz de usar. Eu sou tão incapacitado, eu sou tão fraco, eu sou tão limitado, eu sou tão isso, tão aquilo. E aí Deus fala, para com essa conversa fiada aí, porque você é um fraco que eu dou poder para ser usado por mim. Amém? Então é isso que Deus faz. Hudson está dizendo exatamente isso, irmãos. Então é hoje. Quando eu falo hoje, é nesse momento, é no dia de agora, que Deus quer usar as nossas vidas e transformar a realidade de vidas do nosso mundo. As pessoas do nosso mundo só podem ser transformadas através de mim mesmo. Eu sou o cara que Deus quer usar para transformar a realidade do meu mundo, assim como vocês. Por isso que Deus, Ele quer começar hoje uma multiplicação espiritual através da sua igreja, a Igreja Batista de Goiôerê, através das nossas vidas. E Deus quer fazer isso através de nós. Por isso, meus irmãos, se nós fizermos a nossa parte na missão, se nós assumirmos com Deus um compromisso, se nós assumirmos com Ele o conceito que Ele vem nos ensinando, conforme nós já lemos lá em Mateus, indo e fazendo discípulos, né? Porque quando nós lemos Mateus 28, versos 18 a 20, é isso que Jesus está desafiando a nós. Ele está nos desafiando a fazermos discípulos. Querido, a nossa missão, a nossa responsabilidade como igreja é o de fazer discípulos. Nós existimos, nós somos salvos, nós somos resgatados por Jesus para fazer discípulos. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o fundamento para o qual nós existimos. Não existe outro propósito, não existe outra missão, não existe outra vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que toda a humanidade do nosso mundo sejam salvos, sejam resgatados, sejam restaurados, sejam transformados pelo poder do Espírito de Deus. E eu e você temos esse papel. Essa é a nossa missão. Sabe, nós não existimos para o nosso prazer, apenas para fazer aquilo que é bom para nós, para vivermos a vida fazendo e realizando os nossos desejos. Nós perdemos a nossa identidade como cristãos quando nós não exercemos a nossa missão. Nós perdemos. É por isso que, quando nós olhamos para o Evangelho no Brasil, quando nós olhamos para o movimento evangelical no Brasil, eu me preocupo, irmãos, porque o que nós mais testemunhamos nesse movimento evangelical no nosso país é as pessoas vivendo um evangelho muito individualista, um evangelho para si, um evangelho onde as pessoas elas não estão mais se importando uma com as outras, elas possuem uma busca de Deus, mas essa busca de Deus não as movimenta para uma ação da missão. Pelo contrário, movimenta-nos para que a gente continue sendo egoísta dentro das nossas comunidades e buscando um prazer para o nosso bel prazer. Isso, cara, isso é arriscado. Isso é uma perca total de identidade. Por isso que nós precisamos olhar para a história e entender que Deus, desde muitos tempos, Ele tem convocado
todos para este propósito: fazer discípulos. Eu queria que você pensasse um pouquinho assim: quantos discípulos você já fez de Jesus na sua vida? E não é para Jesus apenas, mas é discípulos de Jesus. Quantos? Não é para responder claro, porque nós não estamos aqui fazendo um relatório de quem fez mais. Misericórdia. Mas isso, irmãos, deve nos preocupar sim. Porque nós existimos para isso. A cristandade é um movimento da salvação em nossas vidas para esse fim: fazer discípulos. Eu vou contar umas histórias aqui hoje de alguns homens interessantes que mudaram a história da cristandade ou do cristianismo ao longo da história. E é muito interessante o que esses homens fizeram em seu propósito que Deus tinha para a vida deles, que era de fato fazer discípulo. E para começar, não sei se vocês conhecem esse camarada aí, mas esse cara é conhecido como Edward Kimball. Edward Kimball foi um grande evangelista do século XIX. Anota o nome desse cara e compra livros desse cara. Estuda a história desse cara. Esse cara, quando ele se converte, quando ele começa a ter amor, paixão por Jesus, ele tem sobre ele um desejo de assumir um grande desafio na sua vida. Ele era professor de escola bíblica. E quando ele percebe o amor de Deus sobre a sua vida, ele tem uma ideia. Ele cria um projeto, um ministério de multiplicação de discípulos, no século XIX. Ele lendo a Bíblia, ele lendo Mateus 28, ele lendo todos os textos da palavra, ele percebe que a grande responsabilidade que ele tinha era fazer discípulos. E aí nasce no coração de Kimball um movimento, uma ideia, onde ele começa a trabalhar um evangelismo em massa, discipulador, dentro da sua comunidade. E aí no coração dele ele tinha um desafio. Ele queria que todos os seus alunos da escola bíblica dominical se convertessem a Jesus. Porque embora hoje a gente, quando fala de escola bíblica, é um negócio para crente, né? Naquela época não. Quem ia para as escolas bíblicas eram não crentes, era muito louco isso. Eles iam, inclusive, para aprender a palavra de Deus. E aí Kimball, ele tem esse desejo, arde sobre ele essa chama. E aí um dia ele está indo a uma loja evangelizar um garoto, um rapaz, um moço. Ele vai até os fundos daquela loja e ele começa a persuadir aquele rapaz para que ele entregasse a sua vida a Jesus. E nós estamos falando nada mais, nada menos do que Edward L. Moody. Moody, se você não conhece, quem gosta de teologia ou de estudo da história cristã, Moody foi um grande teólogo da Inglaterra. Ele tem, inclusive, vários comentários bíblicos. E tem uma coisa muito interessante que Kimball, ele vai falar a respeito de Moody, que é o seguinte: tenho visto poucas pessoas cujas mentes fossem espiritualmente mais obscuras do que quando entrou na minha classe de escola bíblica dominical, ou alguém que parecesse mais improvável tornar-se um crente de opiniões claramente decididas, quanto com condições de preencher qualquer esfera de utilidade pública extensa. Kimball, quando começa a evangelizar Moody, ele fala: esse cara é osso. Que tenso falar de Jesus para esse cara. Porque, se você não sabe, Moody era uma pessoa muito áspera, muito cruel, muito dura de coração. E Kimball dizia nos seus testemunhos que todas as vezes que ele ia falar de Jesus para Moody, era uma grande batalha, uma grande luta, fazê-lo compreender o amor de Jesus na sua vida. A gente às vezes encontra uma pessoa difícil, a gente já quer desistir, né?
A gente quer abrir mão, a gente não insiste. Mas Kimball, ele não desistiu de Moody. E quando Moody se converte, ele se tornou um dos grandes evangelistas de massa. Ele, inclusive, foi um dos pioneiros nessa coisa de evangelizar multidões. Moody, ele era uma pessoa muito simples, ele não era um homem letrado, ele era uma pessoa de um coração simples, de uma vida simples, mas era um homem totalmente envolvido com o compromisso de ganhar almas para Jesus. As suas palavras eram palavras ditas com muito temor e com muito amor diante de Deus. Era um homem muito espiritual. Moody era um cara totalmente espiritual. E foi durante, inclusive, nas campanhas de Moody, na Inglaterra, que a cadeia de multiplicação espiritual, ela explodiu. Foi um grande avivamento na Inglaterra no século XIX. Tudo isso porque Moody se colocou à disposição. Moody foi uma pessoa que deixou que Deus usasse ele diante da sua fraqueza. Mas era interessante, irmãos, porque enquanto que Moody estava pregando o evangelho, a grande maioria dos pastores da Inglaterra não concordavam com o projeto de evangelismo de Moody. Moody tinha grandes desafios pelos seus amigos protestantes. E entre esses protestantes existia um cara muito famoso chamado Frederick Brotherton Meyer. Pastor, você vai contar o nome de todo mundo? Vou, porque vocês vão ver onde nós vamos chegar. Meyer, se você não sabe quem ele é, eu tenho alguns comentários bíblicos dele. Também um homem muito estudioso. Quando ele olhava para o método que Moody estava usando na Inglaterra, Meyer dizia o seguinte: isso não vai dar certo, esse cara está louco. Esse negócio de ficar falando de Jesus dessa maneira, além de ser um homem grosso, porque Moody era assim. Inclusive, a maioria dos pregadores que falam a respeito de Moody dizia que ele era muito áspero na palavra, né? Ao pregar ele era muito duro, muito severo, ele não tinha dó, ele falava mesmo, rasgava o verbo, fazia as pessoas chorar na presença de Deus, né? E aí, Meyer vai dizer assim, não, esse método de Moody não funciona, não vai dar certo, não dá certo, até que um dia, duas mulheres que eram da igreja de Meyer, conhece esse projeto de evangelismo ensinado por Kimball, e aí essas mulheres adotam esse movimento para as suas vidas, começam a evangelizar toda a sua classe de escola bíblica dominical também, porque elas eram professoras de escola bíblica de Meyer, e aí todos os jovens da sua sala se convertem, e elas constituem dentro da sua igreja um grande avivamento. E aí quando Meyer vê aquelas duas mulheres simples, professoras de escola bíblica, sendo instrumento poderoso de Deus para causar aquele alvoroço espiritual, ele se rende ao movimento de Moody. E não só se rende, mas ele fala assim, Moody, vamos para os Estados Unidos, porque nós temos que fazer um grande avivamento nos Estados Unidos. Nós temos que botar para quebrar naquele lugar, e nós vamos fazer com que todos os americanos se convertam a Jesus. E é exatamente isso que eles fazem. Meyer e Moody se juntam, e eles vão para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos começa um grande avivamento, um movimento feroz lá dentro, até que então, dentro desse movimento, se converte um cara chamado Chapman. Chapman também tem muitos comentários bíblicos, e aí quando eles estão ali, eles estão pregando o evangelho, aí Chapman, ele também adere a esse movimento, e aí durante todo esse movimento as pessoas vão recebendo Jesus, homens vão sendo instrumentos de Deus nesse movimento, até que então uma pessoa que vai ser alguém que vai fazer toda a diferença no meio dos Estados Unidos, principalmente numa cidade chamada Charlotte, é Billy Sunday. Esse cara é o cara. Esse cara, Billy Sunday, foi um grande avivalista nos Estados Unidos, principalmente no Sul.
Esse cara era interessante porque não só era um apaixonado por Jesus, mas as suas pregações eram excêntricas. Ele subia em cima do púlpito, ele apontava o dedo, ele gritava, ele fazia gestos e ele fazia com que todo mundo se apaixonasse por Jesus por causa da paixão que ele tinha por Jesus. As pessoas viam Sunday pregar, elas falavam: meu Deus, como que esse homem prega, como que esse homem ama Jesus. Talvez ele não convencia nem pelos seus conceitos teológicos, mas ele convencia pela paixão. Às vezes, irmãos, é isso que as pessoas precisam ver em nós. Paixão. O quanto nós somos apaixonados por Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver o quanto nós somos loucos por Jesus. E sabe o que acontece? Billy Sunday, ele cria um movimento de oração muito profundo nos Estados Unidos, onde ele consegue fazer com que mais de 40 estados nos Estados Unidos começam a um movimento de oração pelo país. Cara, imagine mais de 40 estados orando para que Jesus fosse alcançado e que vidas fossem alcançadas por Jesus. Então eles começam esse movimento de oração e Sunday está ali empolgado. Tem várias imagens dele, inclusive pregando em estádios de futebol, no meio das ligas de beisebol. Ele ia lá naqueles intervalos e falava de Jesus 10 minutos, 15 minutos, e aquele negócio ia explodindo, as pessoas iam aceitando Jesus, e aí aconteceu um grande movimento, e até que um dia eles entenderam assim: nós precisamos fazer um encontro revolucionário no nosso país, principalmente na cidade de Charlotte. E aí eles então começam a orar por esse movimento. Várias pessoas são chamadas, dentre elas tem um grande pregador chamado Mordecai Ham, conhecido como evangelista cowboy. Esse cara aqui começa a falar de Jesus, começa a pregar sobre Jesus nesse dia de avivamento. Foram semanas que as pessoas se encontravam para orar e ouvir a palavra de Deus. E eles foram falando, até que num dia de encontro de adolescentes, eles estão ali pregando o evangelho para adolescentes. Vários adolescentes se convertem, e entre esses que se convertem, esse cara também se converte. Acho que todo mundo conhece esse cara. E eu não preciso seguir com essa história. Porque se existe um cara que foi evangelista no mundo, foi Billy Graham. Sabe por que eu contei essa história, irmãos? Para a gente chegar nisso. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas se converteram com o exemplo de Kimball. Mas começou lá atrás. Começou com um cara sendo desafiado, apaixonado por Jesus e desejoso que outros pudessem ter uma experiência com Cristo. Se Billy Graham foi o que foi porque Kimball começou o movimento. E a gente não vai saber quantas pessoas, como diz o texto, se converteram nesse discipulado multiplicador. Mas uma coisa é certa, é que milhares de pessoas, desde Kimball, conheceram o Evangelho de Jesus. Gerações e gerações foram impactadas pelo Espírito Santo e vidas foram resgatadas, porque homens fracos se colocaram à disposição do Deus forte. Irmão, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Se nós não pensarmos nisso, se a nossa consciência não compreender que isso não tem a ver com as nossas forças. Enquanto nós ficarmos aqui, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, nós não experimentaremos um movimento como este jamais. Jamais.
Por isso, meu querido, a multiplicação deve ser resultado de uma aplicação consciente de princípios bíblicos e não apenas coincidência. Deus tem propósito para as nossas vidas. Cara, Deus tem propósito com a sua vida. Não dá mais, irmãos, para a gente ficar choramingando com coisas que não têm sentido para nós, porque o que tem sentido para Deus é vidas. É vidas. E quem pode salvar uma vida é outra vida. É a sua vida, usada poderosamente por Deus, é que pode resgatar outra vida. O seu mundo é tua responsabilidade. É tua responsabilidade, é minha responsabilidade. É o nosso mundo, é o nosso lugar de ataque. É onde nós temos a responsabilidade de alcançar. Por isso, queridos, que todo cristão, ele é convocado por Jesus para fazer com que a realidade do reino de Deus aconteça na terra por meio da multiplicação de discípulos. Nós somos os discipuladores que Deus quer usar. Onde você estaria se você não fosse resgatado por Jesus? Você consegue ter dimensão disso? Eu consigo. E eu louvo a Deus porque meus amigos, minha mãe, pessoas que estavam no meu ambiente, na minha zona de relacionamento, se importaram comigo. Sabe, irmãos, eu queria que você olhasse novamente para essa frase. O extraordinário aqui não é você, não sou eu. O extraordinário é Deus. E Ele quer usar você. Deus é o extraordinário. Hudson Taylor, ele está dizendo que é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Eu poderia trazer aqui nesse primeiro dia, irmãos, vários exemplos de homens na Bíblia que quiseram dar desculpas e que Deus falou, não cola. Por exemplo, quando Deus convoca Moisés, ele começa a falar que não sabe falar, que é gago, que não sei o quê. Porque, irmãos, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Tem a ver com a entrega que nós fazemos de sermos instrumentos de Deus para isso acontecer. Sabe, hoje é o dia que nós podemos começar essa cadeia ilimitada na nossa igreja. Se você se colocar à disposição. Se você disser sim para esse desafio na sua vida. Porque é você que Deus quer usar. É a tua vida. E hoje eu queria começar, irmãos, falando exatamente disso. Sabe, está na hora de nós deixarmos que Deus seja o forte em nós. Está na hora de nós abrirmos mãos da nossa própria capacidade, inteligência, intelectualidade, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o poder de Deus em nós. Eu queria que você fechasse teus olhos e pensasse sobre isso. O avivamento que Deus quer fazer em nossa igreja precisa começar em mim, precisa começar em você. Você pode ser um grande discipulador de Deus se você colocar a sua vida diante de Deus. Se você lutar e clamar ao Senhor para que Ele tire tudo aquilo que possa impedir você de agir. Você pode.
Porque o desafio para nós é exatamente esse, irmãos. Deus quer usar as nossas vidas com todo o poder e autoridade. Quando Jesus ele está mandando os 72 discípulos para uma jornada no mundo, eu estava lendo essa semana em Lucas, essa cena, Lucas narrando esse episódio. Tem uma coisa muito interessante que Lucas fala assim, olha, lá no finalzinho do capítulo 10, ele vai falar assim, olha, não tem a ver com a força, porque vocês vão pisar em cobras, nada vai atingir vocês. É claro que Lucas não está falando, e Jesus não falou aquilo ali literalmente não, irmãos. Jesus falou, porque cobra é símbolo de uma força hostil contra o poder de Deus, dentro daquela realidade onde eles estavam. E o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é que nenhum mal irá contra vocês. Mas em seguida, Jesus fala uma coisa muito interessante, mas não tem a ver com força. Tem a ver com o nome de vocês estar inscrito no livro da vida. Porque quem tem, meu irmão, minha irmã, o nome escrito no livro da vida, quer que outros nomes sejam escritos nesse livro. Quer que outros nomes sejam reconhecidos por Jesus. E meu irmão, minha irmã, Deus quer usar você. Sabe, eu queria que você tivesse um tempo de oração com o Senhor, falando de você. Quantas vezes você negligenciou isso na sua vida porque você priorizou muitas outras coisas? Porque, irmãos, hoje nós vamos começar uma jornada sobre qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Sabe, nós vamos começar uma jornada de entender que agenda tem que ser essa, que prioridade tem que ser essa. E há muitas coisas que nós vamos ter que negar em nós mesmos e renunciar em nossas vidas para que o poder de Deus nos use com toda a sua autoridade. Mas nós vamos ter que nos quebrantar, irmãos. Nós vamos ter que nos aprofundar nessa relação com o Senhor. E nós vamos ter que entregar dia após dia tudo aquilo que possa impedir a gente de avançar. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar essa igreja para que ela faça com que a realidade do reino de Deus aconteça neste lugar. E nós precisamos nos colocar à disposição disso. Nós precisamos. Sabe, fale com o Senhor sobre você. Coloque diante de Deus as suas fraquezas. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Coloque diante de Deus até as suas desculpas. Mas se coloca diante de Deus. Peça para que Deus te dê força e capacidade para fazer. Peça para que Ele te dê sensibilidade pelas pessoas. Que Ele te ajude a amar as pessoas. Porque, irmãos, para entrar nesse movimento, a paixão por gente tem que ser algo que queime em nosso coração. E nós precisamos pedir para Deus nos ensinar a amar as pessoas. É uma oração que nós temos que fazer todos os dias. Me ensina a me sensibilizar, Deus, pela vida das pessoas. Assim como alguém um dia se sensibilizou pela minha. Assim como um dia alguém se importou comigo. Assim como um dia alguém olhou para dentro da minha vida e teve misericórdia e compaixão e me revelou o amor de Jesus, o Salvador e Senhor da minha história. Porque no teu mundo há muitas pessoas indo para o inferno, porque você ainda não se comprometeu com isso. Então peça para o Senhor, meu irmão, minha irmã, coloca a sua vida diante de Deus e clame para Ele, dizendo, me ensina a amar as pessoas, Deus. Me ensina a amar a gente. Me ensina a me importar.
Me ensina a ter compaixão, me ensina a ter misericórdia, me ensina a ter paixão pelas vidas. Oh Senhor, me ensina. Porque nesse negócio, meu irmão, minha irmã, é gente que vale a pena. São pessoas que são importantes. Oh Deus, tem misericórdia de nós. E que o Senhor realmente faça isso em nós, Pai. Que o Senhor aviva a nossa igreja através das nossas vidas. Oh Deus, começa em cada um de nós que estamos aqui. Começa, Senhor, em nome de Jesus, através das nossas vidas, no meio do nosso ambiente, do nosso mundo, Deus. Pai, o Senhor não está falando de apenas irmos além desse lugar, é claro que começa aqui, vai para além desse lugar, mas Deus, que o Senhor possa nos dar força para nós iniciarmos esse movimento no nosso ambiente, Deus. No nosso local de trabalho, com os nossos amigos da escola, da faculdade. Senhor, que esse movimento comece com os nossos vizinhos, que esse movimento comece com os meus familiares, parentes, próximos que ainda não entregaram as suas vidas, mas começa um avivamento, Deus, através das nossas vidas, de maneira talvez que tudo, ó Deus, possa ser realmente algo que vá além do que nós possamos imaginar. Pai, porque tem que começar em nós. Pai, não é uma questão de massa. Kimball, Deus, foi um homem que foi usado pelo Senhor, e milhares de vidas ao longo da história da sua vida foram alcançadas, porque ele se colocou à disposição. Então, Deus, nós nos colocamos à disposição. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. E que o Senhor possa nos usar, Pai, com todo o teu poder e autoridade, Deus. Tira, Senhor, a timidez, tira o medo, Deus, tira de nós a vergonha, tira, Senhor, o medo das pessoas, tira os traumas, Deus, que o Senhor vai tratando tudo isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, as mágoas, os ressentimentos, qualquer coisa que possa atrapalhar, que a gente aviva a vida de alguém, Deus, nós pedimos, tira em nome de Jesus, restaura as nossas vidas, cura o nosso coração, para que a gente possa ser instrumento vivos do Senhor, Deus. Oh Pai, tem misericórdia da Tua igreja, Deus, tem misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor possa nos usar com todo o poder e autoridade, Pai. Oh Deus, usa as nossas vidas, Pai. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo conduza o nosso coração. É o que nós pedimos, Pai, e assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém, e amém, amém, aleluia. Que delícia, irmãos. Eu sei que Deus vai fazer um grande milagre através da nossa igreja. Amém?